Olá, estamos ao vivo! Vamos então começar essa live. Muito bom ter você aqui comigo. Hoje a gente vai falar sobre o preparo das plantas e do jardim para enfrentar o frio. Então eu vou falar para você estratégias, produtos, mecanismos de reação fisiológica mesmo, né? Para a gente preparar as plantas para resistir melhor ao frio. No inverno, fala para mim se essa situação é familiar para você, se você passa por isso, coloca para mim aqui nos comentários. No inverno nós temos jardins que ficam mais sequinhos, plantas que ficam com as pontas queimadas, dependendo da região que você mora, as plantas acabam sofrendo um pouco mais. E na maior parte do Brasil, o período do inverno, que é essa época mais concentrada assim entre junho e agosto, é uma época mais seca. Então, quando a gente prepara o jardim para o inverno e para o frio, a gente também precisa considerar o preparo do metabolismo das plantas para a seca. Então, a gente vai considerar tudo isso nessa live de hoje. Vamos lá, vamos fazer as primeiras considerações sobre a reação das plantas ao frio, porque essas considerações vão guiar todas as nossas estratégias para fazer esse preparo. No frio existe, claro, uma redução da temperatura média do ambiente. O que isso acarreta para as plantas? Por que isso pode ser prejudicial para as plantas? Acontece que, basicamente, as plantas têm uma temperatura ideal para que o metabolismo delas funcione com uma capacidade ótima, que funcione direitinho. Então, toda vez que a gente muda a temperatura da célula da planta, a temperatura interna da planta, a taxa de reações metabólicas vai ser afetada. Basicamente, a gente considera que quanto menor a temperatura de dentro do corpo da planta, mais lentas serão as reações metabólicas. A temperatura ideal de metabolismo varia de espécie para espécie vegetal. Então não é assim, todas as plantas vão se dar bem numa mesma temperatura. Não, porque cada espécie vegetal evoluiu na natureza com uma configuração climática, uma situação climática muito específica. Então a gente tem plantas que têm a temperatura ideal de folha de 38 graus, 40 graus, que são plantas de clima quente. Temos plantas que têm a temperatura ideal de folha de 28 graus, de 25 graus, que são plantas de clima mais ameno. E temos plantas que a temperatura ideal de folha é até de 18, 22 graus, que são plantas mais adaptadas a climas um pouco mais frios. Então é por isso que às vezes a gente tenta fazer o cultivo de uma planta, sei lá, tulipa, e a gente não tem tanto sucesso assim. A planta, mesmo sendo perene uma tulipa, ela não se dá muito bem ao longo do ano inteiro nas nossas condições climáticas aqui do Brasil. Claro, dependendo sempre da região, porque o Brasil é um país continental, né? E isso vai afetar, claro, o conjunto de informações climáticas de cada região. Mas, se a gente considerar uma tulipa que precisa passar por um processo de vernalização ou de invernação, tem algumas pessoas que chamam também por esse nome, é o momento que a planta precisa acumular, a gente usa essa expressão entre aspas, mas ela é bem comum. A planta precisa acumular frio, um tempo de frio, para poder ter o seu desempenho metabólico. Olha que interessante, né? Só que nessa nossa conversa a gente vai considerar o oposto, as plantas que vão sofrer um pouco mais no frio. Bom, então toda a reação metabólica da planta, nas nossas plantas tropicais, ficarão mais lentas. Então o que a gente pode esperar das plantas nessa situação? Um crescimento mais devagar, e também plantas que vão apresentar uma resistência mais baixa aos estresses abióticos e os estresses bióticos. O que são esses dois tipos de estresses? Os estresses abióticos são todas as pressões negativas no metabolismo da planta que são provocadas pelo ambiente, pelas questões de irrigação, pelas questões de insolação. Faltou água ou água em excesso, tem pouco sol ou tem sol em excesso, a umidade do ar está muito baixa ou é muito elevada ou tem pouca circulação de ar, tudo isso a gente considera estresses abióticos. Então, como o metabolismo da planta vai ficar mais baixo por conta das temperaturas reduzidas,
elas também vão ter respostas de resistência a esses estresses mais lentas. Então as plantas ficam mais suscetíveis a danos e a problemas de desenvolvimento, principalmente por conta desses estresses que eu falei. Os estresses bióticos são todos aqueles estresses, as pressões negativas provocadas por seres vivos, por pragas, por agentes patogênicos, que são as bactérias, os fungos e até os vírus, os fitoplasmas, causadores de doenças nas plantas. Então esses são os estresses bióticos. Como a planta vai ter uma capacidade menor para poder resistir ou lidar com esses ataques, a planta fica mais suscetível a doenças, que é o caso principalmente, e eu tenho certeza que você já viu uma situação assim. Comenta aqui embaixo se você já viu uma situação assim, ou se você está sofrendo com uma situação assim também. Ou se você conhece alguém que está com uma situação complicada disso que eu vou falar agora. Fungo em gramado, grama esmeralda com mancha de rhizoctônia. Me conta aqui embaixo, como que está a sua situação com gramados em relação a fungo de rhizoctônia? Se não é você, então alguém que você conhece. Comenta aqui embaixo, se essa é uma realidade próxima aí de você. Por quê? A grama esmeralda, que é uma grama de clima quente, a grama esmeralda ela é nativa ali do sul da Ásia. Essa grama ela precisa ter uma temperatura de folha na casa dos 28 a 32 graus para ela se desenvolver bem. Como no inverno nosso, aqui eu estou falando do sudeste, né? Eu estou em São Paulo e também o pessoal do sul do Brasil e também o pessoal do sul de Minas Gerais ou da Serra Mineira, assim, também vai ter redução das temperaturas nessa época do ano. A grama esmeralda, ela vai ter uma redução no metabolismo e por isso ela vai ser menos capaz de produzir as substâncias capazes de resistir ao ataque dos fungos, principalmente o fungo da rhizoctônia. Por isso que no inverno a gente vê, ou outono, inverno, né, a gente vê essas doenças aparecendo para nós aqui com mais intensidade. Não é sempre que o fungo rhizoctônia ataca no inverno. Nos Estados Unidos, por exemplo, rhizoctônia em grama esmeralda, ou zóisia, vamos falar de zóisia no geral, porque lá tem vários tipos de zóisia. Nos Estados Unidos, a rhizoctônia costuma atacar mais no verão, mas também depende do tipo de grama, né? Mas é só uma curiosidade aqui. Fernando Souza, boa noite. Fernando Souza, quando vai abrir as vagas para seu curso? Logo, logo abre. Ah, pessoal, deixa eu aproveitar falando nisso e passar uma mensagem aqui especial para vocês. No dia 15 de junho, eu vou dar uma aula especial em que eu vou mostrar para vocês o segredo do gramado, o segredo da nutrição dos gramados. Então, no dia 15 de junho, às 8 horas, eu vou fazer uma live, uma aula especial em que eu vou contar para vocês aspectos muito técnicos e importantes para a gente manter um gramado saudável, com base na nutrição, tá bom? Luana Nagarol falou, boa noite, Gabriel, pode realizar poda neste período de frio? Depende da vegetação, Luana. Então, a poda, ela é uma estratégia para algumas plantas, para a gente dar uma reduzida no volume do corpo da planta, principalmente as plantas mais de clima, as plantas de metabolismo decíduo, né? As plantas que perdem as folhas no inverno, mas ainda não é hora da gente fazer essa poda. A gente não costuma fazer poda de preparação das plantas para o inverno. Opa, caiu um negócio aqui. A gente não costuma fazer poda de preparação para o inverno, a gente faz uma poda no final do inverno dessas espécies que perdem as folhas, tá bom? Então eu posso até fazer uma live mais no futuro para a gente discutir os cuidados no inverno ou as preparações de primavera, né? Que tudo isso vai entrar nesse aspecto. Em relação à grama, que dá para incluir também nesse seu comentário, Lona. Essa época do ano a gente vai fazer corte de grama, beleza, normal, mas tem uma coisa que é muito legal da gente considerar para um gramado que já está com alto desempenho, não é toda a situação de gramado que vai se beneficiar disso que eu vou falar agora, tá? Mas quando a gente tem um gramado já de alto desempenho, a gente pode fazer um corte baixo do gramado no começo de maio, ali na primeira quinzena de maio, para proporcionar uma renovação das folhas e deixar o gramado verdinho para o inverno, gramados irrigados, tá?
E também, por exemplo, grama bermuda, que não é irrigada, mas ela, quando passa por esse corte baixo em maio, ela fica verdinha, mais verdinha para o inverno, mesmo com uma irrigação menor, mesmo com menos disponibilidade de água. Mas, reforço, não é todo o gramado que vai se beneficiar disso. Se o gramado ainda não chegou no nível de alta performance, um corte de grama nessa época do ano pode atrapalhar. Então, cuidado com isso. Thalita Kraus falou, em relação à rega, você acha interessante mudar o horário? Sim, muito importante esse seu comentário aqui, Thalita. Vamos falar um pouco mais sobre horário de rega? Uma das coisas que a gente precisa considerar no momento de preparar as plantas para o frio, preparar o jardim para o inverno, é revisar o sistema de irrigação. E revisar não só os horários de rega, mas revisar toda a eficiência do sistema de irrigação. Porque o ano vai passando, o solo vai mudando, a gente pisa, a gente corta a grama, a gente movimenta assim, micro movimentos do jardim, os bicos de aspersores vão entupindo, vão inclinando, vão entortando. Então, todo ano, pelo menos 2 vezes por ano, ou mínimo de 1 vez por ano, é interessante a gente fazer uma revisão do sistema de irrigação, em termos de eficiência do sistema. Aproveitando essa época do ano, a gente também vai revisar a frequência e o tempo de irrigação. Porque quando as temperaturas começam a baixar, a água disponível no solo, a água que chega via irrigação para o solo, ela é perdida com menor intensidade. Então a gente perde menos água nos períodos de inverno, nos períodos de frio. Por quê? Como que a água é perdida do solo? São 3 fatores de perda de água do solo. O solo perde água por evaporação, então a radiação solar aquece o solo e a água evapora, na forma de vapor, claro. A gente perde água do solo via extração das raízes, que vão tirar essa água e essa água vai ser perdida via transpiração das folhas, também na forma de vapor. E a gente tem o terceiro tipo de perda, entre aspas, que não é exatamente uma perda, mas é a drenagem do solo. Então o solo foi irrigado, drenou, a água vai ficar retida nos microporos, principalmente, e aí esses microporos vão ter essa água retirada via raiz, ou eles vão perder a água por conta da radiação solar que esquenta essa água e a água é perdida por evaporação. Tirando a parte da drenagem, que ela é constante durante todo o ano, porque isso é uma característica física do solo, mas a evaporação e a transpiração, que são as 2 maiores forças de remoção de água do solo, elas são reduzidas. A planta, por ter uma temperatura menor no seu corpo, ela vai perder menos água por transpiração. Então ela vai absorver menos água do solo, numa velocidade menor. E a evaporação também reduz, porque as temperaturas ficam mais amenas. Então a gente vai precisar reduzir a frequência de irrigação e o tempo de irrigação também. Mas isso vai depender de vegetação para vegetação, tá, pessoal? Dependendo dos tipos de solo. Se você tem um solo super arenoso, eu não sei se convém você reduzir o seu tempo de irrigação, porque está drenando muito. É muito fácil perder água do solo arenoso por evaporação também. Quase não tem microporos para fazer esse armazenamento de água. Então tem que tomar cuidado com isso. Tudo vai depender de características gerais do seu jardim, mas é o momento de você levantar essa antena e considerar: bom, será que o meu solo está ficando úmido por muito tempo? Vou revisar o horário de irrigação. Aliás, também outra coisa, né, que você falou bem aqui do horário, né, Thalita? O horário, a gente tem um horário ideal para irrigar o jardim. A gente não vai mudar o horário especificamente, a gente vai mexer na frequência. Então, nas vezes da semana ou do dia que a gente vai fazer essa irrigação e o tempo que o sistema de irrigação fica ligado. Mas o horário de fornecimento de água, ele é fixo, a gente não vai mudar. A não ser que a gente precise repetir a irrigação ao longo do dia de um ambiente que é muito seco ou muito arenoso. O horário que a gente faz a irrigação no jardim é sempre pela manhã, nas primeiras horas da manhã. Das 5 da manhã às 8 da manhã, mais ou menos, tá bom? Por que a gente faz a irrigação nesse horário e não em outros horários do dia? Porque à noite as plantas praticamente não absorvem água. Para que a planta absorva água pela raiz, ela precisa perder água via transpiração. Então à noite, como as plantas não transpiram, elas não vão absorver água pelas raízes. Então à noite
não é eficiente fazer uma irrigação do jardim. Muito pelo contrário, se você deixa o solo úmido por muito tempo durante a noite, você favorece a proliferação de fungos fitopatogênicos. Nas primeiras horas da manhã é que está o pulo do gato. Porque quando você abastece o solo, a capacidade do solo de reter água, de armazenar água, quando você coloca água no solo das 5 às 8 da manhã, você está enchendo a caixa d'água do solo, vou colocar entre aspas, você está enchendo a caixa d'água do solo e preparando a disponibilidade dessa água para o momento de maior absorção de água da planta, que é entre as 9 da manhã até mais ou menos 1 hora da tarde. A maioria das espécies vegetais tem essa faixa de horário como pico de demanda, de necessidade, de absorção de água pelas raízes. Porque quanto mais perto do meio-dia vai chegando, as plantas de sol pleno, mas também muitas plantas de sombra, né, em termos de temperatura ambiente e tal, mas principalmente plantas de sol pleno. À medida que a gente vai chegando mais perto do meio-dia, a planta vai transpirando cada vez mais por conta do aumento da temperatura interna da folha. Então a planta vai exigindo e vai captando e vai absorvendo mais água do solo. Quando é mais ou menos 1 hora, 2 horas da tarde, que a temperatura de folha já está muito alta, isso principalmente no verão, né? A planta ela fecha os estômatos, que são os seus poros nas folhas, para evitar essa saída excessiva de água. Então isso dá uma boa desacelerada na absorção de água pelas raízes. O nome desse processo de perda de água via transpiração pelos estômatos chama condutância estomática. Isso é um parâmetro que é usado em várias pesquisas aí para ver a capacidade de trocas gasosas, né, de transpiração e respiração da planta também. Então a gente entende que muitas plantas têm inicia essa velocidade de absorção de água às 9 da manhã e ela vai aumentando, vai acelerando até chegar meio-dia, 1 hora da tarde, aí fecha os estômatos, fecha as comportas da transpiração e a velocidade de absorção de água vai decaindo até chegar no final da tarde, início da noite, quando a transpiração ela já é muito baixa. Então, a gente vai fazer o fornecimento de água para garantir que quando a planta começar a acelerar o processo de absorção de água ali por volta das 9 da manhã, ela já tem água no solo, água que é uma água de qualidade, é um armazenamento de qualidade, é uma água que já entrou no solo, foi retida pelos microporos, já drenou, tem oxigenação para as raízes, está tudo funcionando perfeitinho, ok? Me estendi um pouco aqui na questão da água, mas é importante discutir isso. Marcele Marins falou, à noite a água no solo ajuda os fungos. É isso aí, Marcele, perfeito. Casa K Paisagismo, poda radical de capins é interessante fazer no começo do inverno ou no final? Casa K, boa sua pergunta. Isso já é uma poda de renovação, né? De renovação dos capins. Tem muita gente que gosta de fazer poda de renovação dos capins no final do outono, começo do inverno. Então tem gente que agora já está fazendo poda de renovação dos capins ornamentais. Eu, particularmente, prefiro fazer a poda de renovação dos capins ornamentais em agosto. Porque os capins, eles... os capins no geral, né? Os ornamentais, então, principalmente. Mas os capins são plantas de metabolismo tipo C4. Isso significa que os capins são plantas que se dão muito melhor em temperaturas elevadas para fazer fotossíntese e ter essa movimentação metabólica otimizada. Por isso, se a gente faz uma poda de renovação muito cedo, a velocidade de renovação, de crescimento, de produção de brotos, ela vai ficar baixa, porque as temperaturas estão baixas, está frio. Então, a renovação dos capins, se a poda é feita muito assim, maio, abril, ele vai começar na marcha lenta. Se a gente faz a poda de renovação em agosto, isso é uma percepção minha, tudo isso que eu estou falando para vocês é uma visão técnica que varia entre muitos profissionais. Mas na minha visão técnica e na minha experiência, quando você faz a poda de renovação dos capins em agosto, na primeira ou na segunda quinzena de agosto, você pega o começo da rebrota já na época de chuva e aumento das temperaturas, que é em setembro, outubro. Então o capim já começa assim super rápido, em questão de 3, 4 meses ele já está no auge de novo. Se a gente faz uma poda muito cedo, ele vai ficar ali demorando para crescer. Mas são escolhas, aí você pode testar o que você preferir.
Jardineiro Wellington 23, sobre adubação no inverno, como fazer? Ótimo, Wellington! Vamos falar então sobre adubos que vão ajudar a preparar as plantas para o inverno, que eu acho que esse é um tópico importante e é um tópico que com certeza você que está me assistindo está esperando um tópico, né, um assunto desse para a gente discutir. A adubação no inverno, a gente vai considerar uma adubação potássica, então a gente vai... E assim, não é pesar a mão no potássio, tá, gente? Não é chegar jogando cloreto de potássio no jardim, achando que isso vai blindar as plantas para o frio. Não. Na verdade, o potássio, ele é um elemento, ele é um nutriente que tem uma demanda muito alta pelas plantas. Então, se a gente pensar na ordem de absorção de nutrientes que as plantas têm, eu estou pegando agora o reino vegetal como um todo, né? Primeiro elemento mais absorvido, mais demandado pelas plantas para elas absorverem e crescer com saúde é o nitrogênio. Esse é o primeiro, largado, assim, disparado na frente é o nitrogênio. O segundo elemento mais demandado pelas plantas é o potássio. Muita gente deve achar que é o fósforo, né, por conta da fórmula do NPK, isso não é uma sequência de absorção. O NPK, enfim, tem várias razões do porquê que esses três elementos estão presentes ali, não é o caso agora da gente discutir, mas o potássio, ele é o segundo elemento mais absorvido em quantidade pelas plantas. O potássio está muito relacionado, ele é um elemento muito necessário nessa capacidade dos estômatos, que são os poros das plantas, de abrir e fechar. Então, é pela boa nutrição em potássio que esses estômatos conseguem funcionar direitinho. O potássio também ele vai ajudar na saída e na entrada de água das células, no fluxo interno de água da planta. Então, o que a gente considera bastante essa adubação de potássio na véspera do inverno, para preparar a planta para o frio? É considerando principalmente o período de seca que acompanha o inverno para a nossa realidade aqui no Brasil. Então, a gente faz uma adubação com potássio, uma adubação leve com potássio, pode ser uma adubação via solo ou uma adubação foliar também, eu vou falar de produtos. E esse potássio vai entrar no metabolismo da planta, abastecendo a planta em doses, em quantidades, em teores ideais de potássio para o metabolismo, e assim ela conseguir fazer toda a sua regulação hídrica, sua regulação de deslocamento, absorção, aproveitamento de água, de forma mais eficiente. Então ela vai ficar mais preparada para esses momentos de baixíssima umidade ambiente, de baixíssima disponibilidade de água no jardim. Claro que um jardim na seca, mesmo adubando com potássio, vai sofrer demais. A gente sempre considera que um jardim ideal é um jardim que conta com um sistema de irrigação, mesmo no inverno, tá bom? Existem algumas outras reações metabólicas que o potássio também tem no corpo da planta. Ele também ajuda na sinalização de vários eventos em termos de produção de aminoácidos, em termos de até sinalização metabólica para tolerância de estresses. Então o potássio também vai fazer isso. Ele tem, à medida que o tempo vai passando, vão se descobrindo cada vez mais funções do potássio. Então é legal a gente considerar esse tipo de produto, tá? Esse tipo de elemento. Como que a gente faz essa adubação potássica? Via solo, a gente pode fazer uma aplicação de um NPK 20-05-20, ou o 20-05-20, na verdade, né, ele vai ser interessante se a gente fizer agora na primeira quinzena de maio. Se a gente deixa para fazer muito no inverno, um NPK 20-05-20, que seja uma adubação bem pouquinha, tipo 20 gramas por metro quadrado. É assim, uma mãozinha bem michuruca de adubo e você espalha muito bem por metro quadrado. Então você pode fazer essa aplicação de NPK 20-05-20 pensando no fornecimento de potássio. Você pode fazer a aplicação de cloreto de potássio puro, mas também muito pouquinho, porque cloreto de potássio, pessoal, se o seu solo for muito arenoso, você vai queimar geral as suas plantas. Então, cloreto de potássio é um adubo que tem que tomar muito cuidado. Para você fornecer potássio de uma forma mais lenta e mais orgânica, você pode fazer uma aplicação de torta de algodão ou farelo de algodão. Você pode misturar, inclusive, farelo de algodão com humus de minhoca, numa proporção de 1:1, e espalhar 1 kg dessa mistura por metro quadrado do seu jardim. E você já vai ter um bom fornecimento de potássio numa forma mais orgânica
e com uma liberação um pouquinho mais devagar. Então essa misturinha também é muito boa. Outra coisa é fazer a aplicação foliar de fosfito de potássio. Fosfito de potássio é um produto que ele é muito interessante da gente considerar no jardim, principalmente para capins, para gramados, para várias outras espécies ornamentais ou também algumas frutíferas. Fosfito de potássio é muito legal porque ele vai ser uma fonte de potássio para as plantas, mas também a gente tem o grupo dentro dessa molécula que é o grupo fosfito, é o radical fosfito. Fosfito, ele não é quebrado dentro do corpo da planta para fornecer fósforo. Então, o fosfito de potássio não fornece fósforo, não é uma fonte de fósforo para a nutrição da planta. Mas quando o fosfito entra no corpo da planta, ele acaba acionando gatilhos metabólicos, fisiológicos da planta de aviso para que a planta reforce todo o seu sistema, vou colocar imunológico entre aspas, porque planta não tem sistema imunológico. Mas esse fosfito, ele é um gatilho sinalizador para reforçar o metabolismo da planta. Ele induz a planta a produzir substâncias de defesa natural e também de resistência contra os estresses abióticos. Então o fosfito de potássio ele é um fertilizante, ele é produto registrado como fertilizante, então qualquer pessoa pode comprar e usar no jardim. Aplicação foliar, e você vai fazer ali uma diluição de 1 ml por litro a 2 ml por litro, veja que é bem pouquinho mesmo, 1 a 2 ml por litro do concentrado. Aplicação foliar, uma vez no mês já é suficiente, e você vai reforçar o metabolismo da sua planta, olha que interessante. Outro produto que é muito legal da gente considerar são são vários, mas é uma categoria. São os extratos de alga, principalmente alga do gênero Ascophyllum nodosum. O extrato de alga é um produto bioestimulante que já é considerado assim muito na agricultura, já é muito estudado, com resultados muito promissores, muito interessantes. Mas entendam, cada espécie vegetal vai ter uma reação diferente à aplicação do extrato de alga. Então não é uma coisa padronizada. Se eu colocar extrato de alga na planta X, ela vai ter um desempenho igual ao extrato de alga aplicado na planta Y. Não, vai depender muito, por isso que a gente não tem como padronizar a reação das plantas. Mas o extrato de alga, ele tem na composição, aminoácidos, ele tem carboidratos, alguns carboidratos que são até ajudam a planta, a resistir frio, calor, dão uma aceleradinha no metabolismo, tem várias substâncias boas dentro do extrato de algas nesse sentido. Extrato de algas tem nutrientes também, e extrato de algas tem traços, é bem pouquinho, mas tem, de hormônios vegetais. Então olha que legal, a gente também consegue estimular várias reações das plantas quando a gente faz aplicação via foliar, principalmente, de extratos de alga. A diluição também é bem pouquinha, dependendo da marca, inclusive. É de meio ml a 2, 3 ml por litro, dependendo da marca de extrato de alga e da concentração que você vai usar. Geralmente, extrato de alga a gente aplica na concentração de 1 ml por litro via foliar. E a gente também pode fazer essa aplicação uma vez por mês, durante os períodos frios, para ajudar a planta a resistir melhor, ok? É muito legal o extrato de alga porque ele também tem esse poder de acionar gatilhos fisiológicos e reforçar, até um pouco mais que o fosfito de potássio, a resposta das plantas contra os estresses. É um atenuador de estresse. O que mais que é interessante? Os aminoácidos, Eu falei que tem um pouquinho de aminoácido também no extrato de alga. Vamos falar do grupo aminoácidos. Os aminoácidos tem vários. E é muito importante a gente considerar a qualidade dos aminoácidos usados, considerados na aplicação via foliar para as plantas resistirem ao frio. Mas os aminoácidos, sim, eles vão ter esse gatilho de uma forma muito ativa, de uma resposta muito boa, muito presente da proteção das plantas para o frio. Então, uma das principais estratégias que a gente usa para essa preparação para o inverno é a aplicação via foliar de aminoácidos. Só que aminoácido é uma coisa meio controversa. Tem muitas pesquisas científicas que apontam uma resposta positiva pelo uso de aminoácido. Tem muitas pesquisas científicas que apontam que não teve nenhum resultado com o uso de aminoácido. Então é uma coisa meio assim,
Alguns dizem que funciona, outros testaram, disseram que não funciona, então é um grande depende, né? Varia de clima, de vegetação, de solo, de ambiente de produção, de época de aplicação, é muita coisa variável. Mas se sabe sim que os aminoácidos, na maior parte das plantas, funciona muito bem. Funciona e funciona muito bem. São alguns aminoácidos principais que a gente vai usar nessa estratégia de preparo para o frio, não são todos. Os aminoácidos prolina e os aminoácidos glicina e glutamina são os 3 mais considerados para a aplicação via foliar, porque eles vão ter vários efeitos diferentes nas plantas. Mas a glicina, aminoácido glicina, é o que tem maior efeito de proteção contra o frio, que vai melhorar a resistência das plantas aos estresses abióticos, principalmente pelo frio. E, Gabriel, que produto à base de aminoácido que eu vou comprar? Então, se tem vários aminoácidos, como é que... vários produtos à base de aminoácido, o que eu vou considerar? Quanto mais preciso, quanto mais específico for o produto com base na composição de aminoácido, mais caro ele vai ser. Já vou antecipando isso para vocês. Se vocês procurarem um produto que seja à base exclusivamente de glicina, ou de glutamina, ou de prolina, vai ser um aminoácido muito caro, porque esse processo de isolamento de aminoácido é um processo muito trabalhoso para a indústria. Então, geralmente, a gente encontra produtos de aminoácido para aplicação nas plantas que são uma sopinha de aminoácido. A gente não tem exatamente noção do tipo de aminoácido que tem ali, nem a concentração de aminoácidos. Isso acaba deixando a gente um pouco no escuro em termos de será que esses aminoácidos que a gente precisa, né, a glicina, a glutamina, a prolina, será que vão estar em concentrações boas, equilibradas para ter o efeito desejado nas plantas? Não sei, né? Será que a molécula vai estar inteira? Porque é muito comum também de acontecer, de você comprar um produto à base de aminoácidos e esse produto foi, assim, o processamento dele é o resto do resto do resto do resto de alguma outra coisa na agricultura ou da indústria. Tem a questão do aminoácido em termos de direcionamento da luz, que com base na torção da molécula, tem o aminoácido destrógero, tem o aminoácido livógero. O aminoácido que a gente usa é o L-aminoácido, então é L-glutamina, L-glicina, L-prolina. Por quê? Os aminoácidos do tipo destrógero, eles não têm um aproveitamento interessante no corpo da planta via aplicação foliar. Então, a aplicação de aminoácidos para plantas precisa ser obrigatoriamente de L-aminoácidos, que são os aminoácidos livógeros. Então, cuidado. Já ouvi comentários de pessoas, de pesquisadores profissionais, falando que existem produtos no mercado que usam metade da composição de D-aminoácidos para dar corpo, para dar volume na mistura, e você está comprando metade do produto no final das contas. Então, cuidado com isso. Então, tem os aminoácidos também, tá? Que são bem legais. Tem alguns produtos à base de aminoácidos de peixes, que são fermentações de resíduos de pesca que dá aquele produto à base de aminoácidos de peixes, que são bons produtos também para aplicar via foliar. Tem a Organolabs, que é uma marca bem boa de aminoácido. Eu já usei o aminoácido deles, tive um retorno bem legal para gramados. Então fica aqui a minha sugestão. Tem os aminoácidos da Organolabs também como um bom produto. RJ, plantas ornamentais, esse inverno que tem verão no meio tá complicado. Sim, esses veranicos, né, que a gente chama, que são esses períodos de seca e calor no meio de inverno ou no meio de épocas chuvosas, atrapalham bastante o desenvolvimento das plantas. Marcelo Marins, em que período fazer aeração do solo no gramado? É indicado no inverno? Adubação só no início da primavera? Marcelo, muitos dependes aqui nessa sua dúvida, né? Posso fazer a aeração do gramado agora? Depende. Qual que é a sua urgência? Qual que é o grau de compactação superficial do gramado? Qual é a máquina que você vai usar? Qual o procedimento que você vai usar? A aeração do gramado, ela não é uma estratégia de preparação do gramado para o inverno. Ela é uma estratégia de manutenção da estrutura física do solo para o gramado.
Então, a adubação na grama só no início da primavera depende também da situação que você está, da região do país que você está. Se está no Nordeste, de repente, você pode fazer adubação do gramado no inverno, não tem problema. Se você está no Sul ou no Sudeste, você também pode fazer adubação do gramado dependendo da quantidade de frio que você tem e dependendo do tipo de produto que você considera. Então, se você quiser fazer uma aplicação agora de adubo de liberação controlada no gramado, pode, não tem problema nenhum. Então, o que não é legal é ficar colocando altas doses de nitrogênio no inverno, porque a grama, dependendo da quantidade de frio, dependendo da exposição à seca, da eficiência da irrigação, a grama vai absorver muito pouco nitrogênio, porque ela entra num semi-estado de dormência. Para nós aqui, né? As gramas de clima quente, Zóia, Bermuda, em ambientes muito, muito, muito frios, elas secam totalmente, fica seco, fica uma palhada para retomar nas épocas de calor. Mas aqui no Brasil não é comum a gente ver essa situação, a não ser que seja uma dormência induzida pela combinação frio e seca, principalmente. E como a planta, a grama entra num estado de semi-dormência, ela não vai absorver tanto nutriente, então você está jogando dinheiro, esforço e um produto fora, né? Então, muitos dependes aí. Rosa de pedras suculentas. Podemos afirmar que o substrato das plantas envasadas fica úmido por mais tempo, não só pela baixa temperatura e maior umidade do ar, mas também porque as plantas absorvem mais lentamente essa época? Sim, dei exatamente essa explicação, resumiu muito bem. E a adubação no inverno? A Iris perguntou. Então, Iris, reforço aqui. Você pode fazer adubação no inverno? Sim, dependendo da sua espécie, das plantas cultivadas. Não é assim, entrou no inverno para tudo conter adubação. Não, você pode fazer adubação. Pode fazer adubação orgânica, pode fazer adubação mineral também em canteiros de plantas que produzem muito no inverno. A gente tem espécies que são espécies anuais, por exemplo, que dão um show no inverno, como por exemplo, amor perfeito, calêndula. Que mais, gente? Me ajuda aí. Se você sabe alguma outra espécie anual que fica super bem no inverno, comenta aqui pra mim. Então a gente tem essas espécies que nessa época do ano elas se beneficiam muito desse clima, dessa temperatura. E a adubação vai ajudar as plantas a se desenvolverem bem. Então veja que a adubação vai ser direcionada para a espécie vegetal, para o canteiro. Espécies que têm uma dormência não tão visível, espécies que nem chegam a entrar em dormência, a gente pode continuar fazendo uma adubação foliar, por exemplo, não tem problema. Pode fazer sim. Agora, o que a gente vai considerar principalmente na hora de refletir a respeito da necessidade de adubação no inverno? A planta que eu quero adubar, ela entra num processo de dormência parcial ou total? Se sim, eu talvez não adube no inverno, talvez não seja interessante adubar. Ainda mais uma espécie que entra em dormência total, aí não faz sentido adubar no inverno. Mas a minha espécie não entrou em dormência, pode fazer adubação. A minha espécie, ela está com um metabolismo mais acelerado no inverno porque ela floresce nessa época, porque ela é uma espécie anual que se desenvolve melhor nesse clima, nessa temperatura da época do ano. Então sim, eu vou fazer a minha adubação normalmente, conforme o meu calendário. Ou, eu não sei se a minha espécie entra em dormência, mas está muito frio. Eu tenho medo de fazer adubação e talvez queimar a planta por conta da adubação. Faça uma adubação foliar. A adubação foliar é uma estratégia assim, mais do que essencial, mais do que obrigatória no jardim. Você não precisa toda hora fazer a adubação via solo, mas a adubação foliar, como a concentração geralmente é muito baixa de produto, de fertilizante, você pode fazer a adubação foliar quinzenal, semanal, dependendo da concentração do seu produto, mensal. Então pode continuar fornecendo nutrientes sim. A adubação foliar é uma ótima estratégia para isso. E aí se você tiver um adubo foliar que tem mistura de aminoácido, extrato de alga junto, perfeito, você já está fazendo a entrega de nutrientes mais o reforço do metabolismo da planta para encarar as temperaturas mais baixas. Então tá perfeito isso, manda ver que dá certo. Eduardo Hortensiano, esses extratos de algas servem como enraizadores? Sim, eles têm ação de enraizamento. Quando eles são aplicados via foliar em plantas já plantadas, já no solo, os adubos foliares eles contribuem com um aumento da produção de raízes e um prolongamento das raízes. Então você aumenta a massa de raízes e o comprimento das raízes no solo. Claro, dependendo de várias outras
circunstâncias paralelas aí, né? Como compactação, hidratação da planta, estado nutricional, tudo isso vai ser interferido também, né? Vai ter uma participação muito grande nesse processo de enraizamento. Mas se a planta já estiver bem e você ir lá e colocar um extrato de alga na aplicação foliar, você vai aumentar sim a produção de raízes. Eu fiz um vídeo no YouTube falando sobre bioestimulantes. Então, depois que essa live terminar, e se você ainda não assistiu esse vídeo no YouTube, vá lá assistir quando a live terminar para você entender um pouco melhor o funcionamento dos bioestimulantes. Mas, deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Bioestimulante não é milagroso. O bioestimulante, ele não vai transformar a planta numa máquina assassina né? A planta vira um monstrengo. Esse não é o papel do bioestimulante. Bioestimulante, me entenda, bioestimulante é um produto amortecedor, ele é um atenuador de estresses. Então, o bioestimulante, ele é uma mola amortecedora. Imagina só, vou fazer uma analogia aqui. Na última live eu tentei fazer umas analogias doidas e perdi o fio da meada. Será que eu vou conseguir fazer uma analogia decente nessa vez? Vamos torce aqui comigo. Vou fazer uma analogia para você entender melhor isso aqui. Imagina que você está dirigindo um carro e o carro está com um freio meio ruim e você está indo em direção a uma estrada muito esburacada e você está com um bolo de... Olha, eu de novo... Você assistiu a última live que eu fiz sobre... Até esqueci sobre análise de solo? Foi essa semana. Você assistiu essa live? Coloca aqui pra mim nos comentários. Você ficou na parte do bolo de casamento? Eu vou usar o bolo de casamento de novo aqui. Só pra gente descontrair. Você tá com o carro, você tá dirigindo um carro. E você está com um bolo de casamento no banco do passageiro e você está atrasado para levar esse bolo para o casamento. Você foi convidado ou convidada para ser padrinho ou madrinha do casamento, seu melhor amigo, e você foi encarregado de levar o bolo para o casamento. Você está dirigindo, o freio está ruim, mas você vai entrar numa estrada de terra esburacada. E o bolo tem que chegar inteiro no casamento. Se você tiver um bom sistema de amortecedores no seu carro, o bolo pode até dar uma entortada, mas ele vai chegar inteiro no casamento. Se o seu amortecedor tiver estragado, tiver péssimo, se você nunca trocou o amortecedor e seu carro já está com 300 mil quilômetros rodados, o bolo vai sofrer, vai chegar todo torto, esburacado, caído no casamento. Então, o papel do bioestimulante é ser o amortecedor desse carro. Então, acho que eu consegui fazer sentido, né? Fez sentido para você? Me conta aqui embaixo. O bioestimulante, ele tem efeito amortecedor, atenuador dos eventos inevitáveis no corpo da planta. A planta ainda vai sofrer os estresses, ainda vai sofrer. Não adianta, não tem como, são situações muito agressivas para o metabolismo da planta. Mas o que o bioestimulante faz? Ele é o amortecedor, ele ajuda a planta a atravessar essa estrada esburacada melhor, sem sofrer tantos impactos. Sem o bioestimulante, a planta chega muito cansada do outro lado, atravessa essa época do ano de estresses maiores, mais intensos, de frio, por conta de todas as explicações que eu dei no começo dessa live. Então, sem o bioestimulante, a planta sofre muito mais. Com o bioestimulante, ela sofre menos. Então, esse é o papel do bioestimulante. Não se engane, não ache que o bioestimulante vai ser um produto milagroso, que vai ser a cereja do bolo de deixar a planta perfeita. Não, aquela jardim maravilhoso. Contém bioestimulantes também na manutenção desses jardins, mas não é ele que vai fazer isso. É um conjunto de boas práticas bem feitas. É o básico bem feito. Quando você faz o básico bem feito, esse é o milagre do jardim. Esse é o milagre das plantas saudáveis. É o básico bem feito, com as boas práticas, com as boas técnicas. Isso é o fundamental. Agora, os produtos especiais faz parte também, mas não são eles que vão levar as plantas nesse nível todo de desenvolvimento. Carlinhos Patim, Gabriel, eu podo o gramado só com um carrinho de poda. Entendo que não faz tão mal no gramado como a roçadeira. A roçadeira, para mim, é só acabamento. Nisso vejo que fica mais perfeita. Qual a sua dica? Tá excelente. É que nem todo mundo
dispõe de roçadeira para cortar, dispõe de carrinho para cortar o gramado. Mas eu sempre falo, inclusive no curso de gramados, a melhor estratégia para fazer o corte do gramado é com carrinho e depois você faz um acabamento na roçadeira. Ou você usa a roçadeira para reduzir um pouco o tamanho do gramado e depois você vem só ajeitando com o carrinho. Mas nem todo mundo tem carrinho, então vai na roçadeira, né? Muitos jardineiros que trabalham atendendo um volume muito grande de casas, fica muito mais prático fazer o serviço com a roçadeira. Se você tem essa realidade, você que é jardineiro, jardineira e trabalha com roçadeira atendendo um volume de casas muito grande, um número de clientes muito grande, você pode continuar cortando a grama na roçadeira, não tem problema. Mas entenda, a qualidade do gramado está muito relacionada com a altura correta de corte. Se você, jardineiro, dominar a maestria de fazer o corte na roçadeira certinho, niveladinho, você está chegando num nível de profissionalismo assim, lá em cima. Você está um profissional excepcional, incrível mesmo, e é isso que a gente tem que mirar. O carrinho ajuda, porque a gente tem que ficar preocupado com esse ajuste fino da mão, né? Mas para todo jardineiro que trabalha nessa situação e que está me ouvindo, é importante considerar isso. A altura certinha na régua é possível com roçadeira, sim, dependendo do seu grau de habilidade, mas o carrinho é sempre mais indicado porque ele vai facilitar bastante. Teca Lourenço falou, e o silício, Gabriel? Muito boa essa colocação. Teca, vou falar sobre o silício agora. O silício, ele é um elemento benéfico, o silício ele não é um nutriente em si. Por quê? O silício ele não é obrigatório para o metabolismo de muitas plantas. Então, o silício nas gramíneas e em algumas outras espécies vegetais, como moreia, por exemplo, mas o silício nas gramíneas, principalmente, capins ornamentais e gramados, ele vai desempenhar uma reação muito boa de resistência da planta aos estresses, mas também aumentando a resistência física da grama, deixando a grama mais também fortalecida contra ataques de pragas e também ataques de doenças. Então, o silício ele vai agir no metabolismo de atenuação, né, de aliviação dos estresses, mas também o silício entra como um reforço físico da parte estrutural da planta. Isso porque as gramíneas elas vão acumulando silício na superfície das folhas e do corpo também, né, do resto dos estolões, dos rizomas. Então, o silício tem esse papel, que é muito bom. Agora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a frequência, a dosagem de silício, porque o produto à base de silício mais comum que a gente tem no mercado é o silicato de potássio. Toda vez que a gente vai encontrar silício, tem o silicato de cálcio, tem também, mas o mais comum é o silicato de potássio. A gente faz geralmente essa aplicação de silício via foliar. O silicato de potássio ele tem um pH extremamente alto, então a gente precisa corrigir muito bem o pH da mistura de silício. E um produto que eu uso para fazer essa correção do pH da mistura da calda de silício de aplicação é o ácido cítrico. Ácido cítrico, gente, é um produto alimentício, é um conservante alimentício. Quase tudo que a gente come tem ácido cítrico. Então ele é legal porque ele ajuda a gente a equilibrar o pH das caldas de aplicação. Porque se a gente faz uma diluição simples que seja de silicato de potássio para fazer a aplicação foliar, o pH dessa calda é 9, 10 e isso pode causar queimadura nas plantas. E aí a gente põe um pouquinho de ácido cítrico, esse pH cai ali para 6, que é o pH ideal de aplicação foliar, e a gente consegue ter um bom resultado com isso, beleza? Jardineiro Wellington, e sobre hormônio, precisa nesse período? Hormônio vegetal a gente não costuma usar no jardim. Na verdade, os fito-hormônios ou os reguladores de crescimento, que a gente chama basicamente, né? A gente não tem muitos produtos comerciais liberados para uso na jardinagem. Na verdade, não tem nenhum. O único produto que contém traços de hormônios que a gente pode aplicar nas plantas são os extratos de alga, à base principalmente de Ascophyllum nodosum, que é a espécie de alga que é colhida e triturada para fazer esse produto, esse extrato de alga. Que tem para jardim, é um fertilizante, né? Então você pode comprar, usar, é liberado. Mas hormônio vegetal, os fito-hormônios ou os reguladores vegetais, os puros, sintéticos, eles são muito caros, tem muito pouco produto no mercado e eles são de uso exclusivo para a agricultura. Então os hormônios vegetais eles são complicados da gente considerar, mesmo também porque a dosagem é assim muito
muito pouquinho. É 0,1 ml por litro que você vai usar. Como que você vai dosar 0,1 ml? Né? Claro que você faz 1 ml para 10 litros, né? Mas é muito pouco, cada planta vai ter uma reação diferente, é muito fácil você errar na concentração de regulador de crescimento e causar um estrago muito grande na planta. Dependendo da frequência de aplicação, você pode estragar totalmente o crescimento da planta. Então, hormônio vegetal é uma coisa complexa. Nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, tem alguns produtos à base de hormônios vegetais para aplicação em gramados. Aqui no Brasil eu não sei como é que é feita essa questão para campos esportivos. Eu sei que esses países, em termos de gramados de casa, gramados residenciais e tal, eles fazem o uso de uma substância chamada PGR, que é Plant Growth Regulator, que são os reguladores de crescimento de plantas, que são os hormônios, né? Esses produtos chamados de PGR para gramados nesses países do exterior, eles aplicam via foliar sobre os gramados, porque você mantém a grama muito bem em termos de vigor, a grama fica muito vigorosa, mas ela não cresce muito. Então você não precisa ficar cortando a grama toda hora, porque gramado de alta performance exige uma frequência de corte muito grande. Só que quando você usa esses PGRs lá nesses países, a grama fica com um vigor muito bom, mas ela não cresce, ela fica compacta. E aí você não precisa cortar tanto. Aqui no Brasil, existem algumas pesquisas a respeito desse tema, principalmente usando glifosato. Olha que interessante. Usando glifosato ultra diluído, em diluições assim muito grandes, para fazer aplicação foliar no gramado, que a grama continua vigorosa, ultra diluído, tá? Não estou falando que é para aplicar glifosato no gramado. Vou reforçar aqui, senão você vai aplicar glifosato no gramado e botar a culpa em mim, pelo amor de Deus. Presta atenção. São diluições ultra diluídas. Então é assim, uma gota de glifosato para um oceano de água que você faz essa aplicação via foliar, a grama fica compacta e ela não cresce tanto, mas mantém o vigor. Gabriel, você já testou isso? Você tem essa evidência na prática? Eu nunca testei porque eu nunca achei necessário na minha realidade para jardins. Mas, por exemplo, imagina um campo de golfe que tem que fazer corte de grama todos os dias. Para essa realidade é mais importante, né? Não significa que a gente vai usar todas as estratégias de manutenção de um campo de golfe no jardim, porque às vezes não é necessário. Mas é só, assim, em termos de curiosidade para a gente discutir. Rodrigo, Ganesha Serviço, como faço para minha empresa ser usada por você como cobaia? Olha, eu vou falar, Rodrigão, que eu tenho cada ideia maluca. Gente, eu comprei uma pipoqueira ontem. Chegou no Mercado Livre, chegou agora no Mercado Livre. Gabriel, por que você comprou uma pipoqueira, pelo amor de Deus? Porque eu quero fazer umas misturas de adubo e eu quero misturar de uma forma mais eficiente, então eu comprei uma pipoqueira, uma panela pipoqueira para fazer mistura. Então, ó, eu faço umas experiências doidas, viu? Como saber se uma espécie entrou em dormência? Você vai perceber folhas mais amareladas, folhas mais sequinhas, às vezes a planta ela some, a planta seca inteira e parece que morreu. Isso é um efeito de dormência. Você precisa pesquisar o comportamento de cada espécie vegetal. Aí você vai entender se essa espécie realmente está passando por um processo de dormência ou se a planta está por um problema de desenvolvimento mesmo, né? Não da época do ano, mas que seja um ataque de alguma praga ou de alguma doença. Tiago Garden, boa noite, maratonei seus vídeos hoje. Muito bom, espero contribuir com o seu trabalho, Tiago. Ó, a Regininha, Botânica na Mesa. Gente, Regininha foi minha professora de paisagismo da faculdade. Minha grande amiga e inspiradora em termos de paisagismo. Regininha já testou o glifosato no gramado. Rê, se tiver aí e você conseguir responder rápido pra gente no comentário, só pra gente terminar com um aspecto bem técnico aqui, conta pra gente como que ficou essa sua experiência usando o glifosato ultra diluído no crescimento da grama. A Regininha falou, estou aqui, não lembro a diluição. Não, tudo bem. A diluição é bem grande, né? Mas a Regininha falou, reduz sim, reduz o crescimento da grama. Muito bacana. Michel falou, é um trabalho de informação, muito bom para nós, obrigado pelo empenho. Imagina, Michel, que agradeço a participação de todo mundo. Regininha falou, o Patrick, Raíssa... Ah, é verdade. Patrick, que foi meu colega de faculdade, a Raíssa também, eles fizeram esse estudo, né, Rê, com glifosato. Mas não era deles o artigo. A publicação. Na verdade, acho que era uma dissertação mesmo. Não era deles, era de outros pesquisadores. Mas maravilha, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado
por você ter participado dessa live comigo, contribuído com seus comentários, com as suas observações. Isso enriquece demais a nossa conversa. Eu espero de verdade ter contribuído com as suas noções e no seu trabalho para a conservação das plantas no inverno. Nós nos vemos na próxima terça-feira, que tem live de novo. Até já, gente! Tchau, tchau! Uma ótima noite para vocês. Tchau!